Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, nossos alunos aqui da Escola Bíblica Semanal, nós vamos então prosseguindo agora com a doutrina do homem. Nós vamos abordar em duas aulas a questão do homem. Nessa primeira aula, nessa primeira, digamos assim, avaliação, nós trataremos da sua origem e a sua natureza, onde vamos tratar aqui da questão da evolução e da criação. Claro que não vamos esgotar a temática, muito menos o assunto, mas vamos colocar as ideias para reflexão e avaliação de todos vocês. Essa aula originalmente foi ministrada no dia 27 de fevereiro, às 20 horas, que é o horário de toda segunda-feira da Escola Bíblica Semanal, e foi regravada para compor a nossa playlist, tá bom? Então você poderá acompanhar essa aula para que você mantenha a sequência que foi colocada como propósito para a Escola Bíblica Semanal. Muito bem, nós vamos observar aqui que para entender a doutrina do homem, para que nós falemos a respeito do homem como ser humano, nós tínhamos dito já anteriormente que há uma sequência sistemática e lógica para que nós possamos compreender as doutrinas que estão definidas na Bíblia. Então, eu preciso entender o homem para depois entender o pecado, porque o pecado, o agente do pecado é o homem. Eu preciso entender o pecado para entender depois a obra de Cristo, da remissão, da redenção, que é a doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação. Então, observa que há uma sequência muito lógica e que se você perde uma aula ou uma ideia aqui na base, lá na frente você certamente vai ter dificuldade para entender um determinado conceito. E uma coisa que nós temos observado muito é que muitas pessoas leem algum autor ou então acompanham algum canal e formam ideias pré-concebidas nas suas mentes sem ter o devido cuidado de pesquisar, de consultar, de investigar o texto bíblico, investigar os escritores, investigar os pais da igreja, investigar os historiadores, que aí sim você consegue ter uma formação mais consolidada naquilo que diz respeito à teologia ou à doutrina. Então vamos entender homem. Inicialmente precisamos abordar o conceito de antropologia, que você certamente já leu ou já ouviu falar em algum momento seus estudos, da sua vida. Lembram novamente, eu já falei em algumas das aulas, praticamente as palavras que nós temos no português vieram do latim, tá? Vieram do grego ou do árabe. Com outras exceções, temos algumas palavras que foram trazidas aí de línguas germânicas, por exemplo, mas basicamente, então, antropologia é uma palavra, quando você vai para a etimologia da palavra, é uma palavra que veio da língua grega. Então, antropos, que é homem, e logos ou logia, eu já disse isso, significa o estudo, né? A abordagem acadêmica sistemática daquele tema. Então, quando eu falo antropologia, o estudo do homem, ser humano, da raça humana. E aqui vai ficar, nós dividimos em duas aulas para facilitar a compreensão de cada um de vocês e não ficar muito cansativo, porque senão ficaria uma aula muito extensa. Então está aqui a expressão no grego, tá? O grego, diferente do hebraico, ele não é lido da direita para a esquerda, e sim da esquerda para a direita. Então está aqui a antropologia teológica. Eu conheço algumas letras do grego, não tenho uma noção profunda, mas tenho noção da formação do alfabeto e o sentido de algumas letras. Então a antropologia teológica, você viu que é antropologia, o estudo do homem. Teológica, o estudo de Deus. Então, a antropologia teológica é a parte da doutrina. Qual é o objetivo? Explicar a relação do ser humano enquanto criação com o seu Criador, tendo como principal referencial Deus, o Theos, em sua palavra. Então, nós não podemos acreditar que a ciência vai trazer as respostas para aquelas perguntas mais difíceis, de forma alguma. Quando há respostas mais complexas, mais difíceis, nós precisamos continuar buscando em oração e exercendo a fé.
tudo isso nós temos enfatizado, é para ajudar na nossa fé. É para complementar, não é para trazer respostas e muito menos para relativizar os escritos bíblicos, como muitos têm feito nesses últimos dias. Então, quando se fala em antropologia teológica, é a relação do estudo do homem com Deus, com o seu Criador. Com base aonde? Na ciência? Não. Com base no texto sagrado, com base na Bíblia Sagrada. Em algumas aulas eu já vi pessoas comentarem: há dificuldade com isso, há dificuldade com aquilo em relação aos textos bíblicos. Mas essas pessoas não creem na Bíblia. Então, se você não crê na Bíblia, você está fora da escola bíblica. Não há necessidade de acompanhar para ficar combatendo com a gente. Isso tem sido enfatizado desde o começo. Todas as pessoas que estão estudando na escola bíblica semanal com a gente, antes de tudo, elas possuem fé viva num Deus vivo, uma fé na Bíblia. Ninguém está aqui buscando respostas na ciência. A ciência, a academia, as pesquisas, nada mais são do que ferramentas que nos ajudam no estudo bíblico. Então, a importância da doutrina do homem, né? A importância de se conhecer um pouco mais a respeito do ser humano dentro da Bíblia. Então, a doutrina do homem, ela faz parte da doutrina sistemática, da teologia sistemática. Eu já mencionei, é uma sequência lógica de estudos que vai nos ajudar a fincarmos alicerce naquilo que se referir às seguintes doutrinas: pecado, juízo, salvação. O homem, ele é o objeto de todas essas outras doutrinas, pois essas doutrinas têm o objetivo de entender a situação do homem no que diz respeito ao seu passado, presente e futuro. Então o homem, ele é o objetivo, ele é o alvo de outras doutrinas. Então, se eu não compreender a doutrina do homem, não compreender as ideias basilares referentes ao homem, nós teremos dificuldades de compreender doutrinas mais à frente. É importante entendermos o seguinte: o homem, o ser humano, uma raça humana, é a criação especial. Tudo que Deus criou, certamente Deus devotou o seu amor, devotou a sua dedicação, mas o homem, como o próprio texto no Gênesis diz, Deus criou o homem à sua imagem. Então, nós somos uma criação especial. A raça humana faz parte da economia divina, faz parte do eterno propósito de Deus. Então, sendo assim, Deus ele criou várias espécies, então as deixou para que se desenvolvessem e progredissem segundo as leis da própria natureza. A distinção entre essas espécies, as espécies animais, do céu, da atmosfera, da terra, as terrestres, as aquáticas, e o homem, é porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Claro que aqui há um viés do aspecto da triunidade humana, né? Nós vamos ver isso na segunda aula. Aqui é um aspecto do conceito da moralidade humana, do pensar, do raciocínio. Por isso que nós somos diferentes das demais espécies. Então nós vamos entrar aqui agora algumas coisas sobre evolução, algumas coisas sobre criação. Não temos nenhum objetivo de exaurir ou esgotar essa temática, não somos cientistas, não precisamos de cientistas, nós precisamos de estudos que complementam a nossa fé. Se eu tiver que necessitar de cientistas para justificar a minha fé, então o meu discipulado foi equivocado, a minha base foi equivocada. Muito bem, esse homem aqui todos já devem ter visto nos estudos escolares, quando tiveram lá suas aulas de biologia, né? É o Charles Robert Darwin, né? Nasceu em 1809 e morreu em 1882. Ele foi o criador dessa teoria da evolução, essa teoria que raciocina muito com o ambiente. As raças sobrevivem e ao sobreviver elas mutariam, ou as espécies, elas se transformariam. E aqui que nós vamos fazer algumas abordagens sobre isso. Tá aqui, ó. É a teoria que ensina que todas as formas de vida na Terra tiveram a sua origem de uma única forma e que as espécies mais elevadas foram surgindo de uma espécie ou de uma forma inferior. Por exemplo, isso segundo Darwin, o que outrora foi um caramujo transformou-se em peixe. Era peixe, chegou a ser um réptil, e o que outrora era réptil tornou-se pássaro. Para encurtar a história, o que outrora era macaco evoluiu e tornou-se humano.
A teoria é a seguinte: em tempos muito remotos apareceram a matéria e a força, mas como e quando a ciência não sabe. Existem aí diversas, a teoria do buraco negro, por exemplo, a teoria do Big Bang, daquele o grande estrondo que gerou as criações de espécies, e aí as mais inferiores elas foram se mutando, evoluindo, e depois foram criando espécies mais evoluídas. Mas até mesmo esse grande estrondo, até mesmo um buraco negro, teria que ter sido criado por um ser superior, por um ser que fosse onipotente para poder realizar essa criação. Muito bem, o ambiente, então, por meio da seleção natural, determina a importância das características do indivíduo ou de suas variações, segundo a teoria da evolução. E os organismos que mais se adaptam a esses ambientes têm maiores chances de sobrevivência, deixando um número maior de descendentes. Então, na teoria da evolução, aquelas espécies mais fortes vão sobrevivendo, vão evoluindo e outras espécies vão ficando para trás. Agora, o que é espécie? Importante nós entendermos isso para a gente não cair nessa armadilha, né? Hoje as escolas tentam enfatizar isso, porque no fundo, o que o secularismo pretende, ou o materialismo, não é de forma alguma provar que haja evolução, mas é descaracterizar o conceito da criação, porque Deus criou do nada. A palavra bara, que é usada no hebraico, né? Bará, para esse poder criador, significa que Deus, por sua palavra, criou tudo. Então, na verdade, o que o secularismo e o materialismo busca é acabar com essa visão, é tirar esse conceito, porque isso nos remete à fé. Você precisa crer nisso. Então, eles tentam incutir nas nossas crianças a questão da evolução. Mas para que a evolução funcionasse, essa é uma premissa de Darwin, nós precisamos, ela fica muito atrelada ao conceito de espécie, que é o que nós veremos agora aqui. Então, organismo de uma mesma espécie, então nós estamos diante de um conceito do Ernest Mayr, um biólogo, morreu recentemente, viveu quase 100 anos. Então, organismo de uma mesma espécie, então ele vai nos dizer aqui o conceito, são aqueles encontrados em uma mesma população, que se cruzam ou possuem potencial para cruzar e produzem descendentes férteis em condições naturais. Então, por exemplo, nós temos aí uma figura, eu cito aqui mais à frente, da mula, né, do jumento. Ela é dos tempos bíblicos. Os povos do deserto usam muito porque são animais fortes, mas as mulas, elas não se reproduzem. Elas... você cruza um animal maior, se não me engano é a égua, né, com o jumento ou o cavalo com uma fêmea dessa raça, para criar a mula. Mas não a mula macho ou mulo, ou se existir a palavra mulo, o macho e a fêmea não conseguem se reproduzir. Não há uma criação de uma nova espécie. Então o Maia, ele explica que o potencial para produzir descendentes em condições naturais com as mesmas características. Então, isso aí já começa a nos dar um indício referente à evolução. Como é que o macaco, cruzando com o próprio macaco, gerou uma outra espécie? Porque a raça humana é uma outra espécie mais evoluída, uma espécie que tem a racionalidade como característica fundamental que os macacos não possuem. Por exemplo, um tipo especial de cavalo, ele vai mostrar aqui, ó, de corrida pode ser produzido em um processo especial, mas é sempre um cavalo. Quando se produz uma variedade e essa se perpetua, né, se prolonga por muitas gerações, então temos uma raça. Então, dentro da própria espécie, você consegue melhorar e criar novas raças. Por isso que, por exemplo, os caninos, né, os cães, tem aí uma infinidade de raças, mas são cães. O cão, se ele cruza com outro cão de raça diferente, ele gera. Mas o cão, se cruzar com um gato, não gera. Alguma anomalia vai acontecer. Porque as espécies diferentes não formam novas espécies. Isso é fundamental, porque só com esse corolário, só com essa verdade, você consegue entender que seria impossível uma espécie animal se transformar numa espécie humana. Então, da mesma maneira, né, que acontece na espécie canina, temos aqui muitas raças que diferem consideravelmente uma das outras. Porém, todas retêm as características que marcam aqueles que pertencem à família dos cães. Eu já havia
mencionado, né? Tá aí uma figurinha que também a gente vê muito nos livros de história, de biologia, né? Vejam, aqui é uma espécie, aqui é uma outra espécie. Então, a própria ciência mostra que a espécie não gera outra espécie. Vamos lá. Ao lermos na Bíblia que Deus fez cada criatura segundo a sua espécie, não significa que Deus as fez incapazes de desenvolverem novas variedades dentro da espécie. Então ele criou cada espécie distinta e separada e colocou uma barreira entre elas. De maneira que, por exemplo, um cavalo não se deveria desenvolver de maneira que se transformasse em um animal que não fosse cavalo, né? O cavalo não se desenvolveria para se transformar num bicho de uma outra espécie. Então isso não acontece. A ciência não conseguiu, talvez haja pesquisa, haja aí até investimentos nisso, mas isso não acontece. Qual é a prova que se conhece, ou qual é a prova pela qual se conhece essa distinção, essa diferença entre as espécies? A prova é essa. Se os animais podem cruzar-se, podem produzir uma descendência fértil por tempo indefinido, então eles são da mesma espécie. De outra razão, não são da mesma espécie. Então, isso aqui contradiz a teoria da evolução, em que a espécie macaco cruzou entre si e gerou a espécie. Nós vamos ver depois aí o Australopithecus, né? Que foi o chamado elo perdido, é o Homo sapiens. Nós vamos ver, encontrado na Indonésia, seria o meio do caminho entre o macaco e o homem. Mas, segundo a própria ciência, se eu desenvolvo uma espécie, eu melhoro dentro da própria espécie. Eu não consigo, de um cavalo, transformar, por exemplo, numa mula. Eu não consigo. E ela não consegue se reproduzir depois. É o que acontece aqui, ó. Por exemplo, sabe-se que cavalo e jumento são de diferentes espécies. E embora o cruzamento da égua, eu tinha falado lá atrás, com o jumento resulte na mula, ou seja, a mula, não tem capacidade de gerar outra mula. Então, não existe a espécie da mula. Quando você vê uma mula, foi o cruzamento da égua com o jumento. Eles querem produzir esse tipo de animal porque é um animal muito resistente, é um animal muito forte. Então usa-se para transportar cargas, como eu disse, em áreas de montanhas, áreas mais inóspitas, eles usam a mula, que é uma grande ferramenta aí para o transporte. Esse fato, né, ou seja, a espécie não se procria fora dela, esse fato constitui argumento contra a teoria da evolução, pois mostra claramente que Deus colocou uma barreira entre as espécies para que uma espécie não se transforme em outra espécie. Nós vamos ver agora alguns cientistas, inclusive alguns não cristãos, como esse que eu vou mostrar, o francês Yves Coppens, mencionando isso que está no livro aí do Meyer Pearman e que nós passamos para vocês. Então o Dr. Yves, ele escreve: embora os cientistas hajam trabalhado muitos anos pesquisando a terra e os mares, examinando os restos de fósseis de um sem número de espécies de plantas e animais e tenham aplicado todo o seu gênio inventivo do homem para obter e perpetuar novas raças e variedades, está aqui, ó, nunca conseguiram exibir uma única prova decisiva de que a transformação das espécies pelo menos uma vez tenha sucedido. Os animais de hoje são exatamente os animais desenhados nas pirâmides ou mumificados nos túmulos do Egito. Então, o cachorro há 10 mil anos atrás é exatamente o cachorro de hoje. Mudou um bico mais longo, ele ficou mais domesticado, um melhorou ali no aspecto da corrida, o outro melhorou no faro, mas continua sendo cachorro. O cachorro não virou gato e o gato não virou cachorro. Muitas espécies já foram extintas. Outras foram achadas das quais não se descobriu nenhuma espécie muito antigo, né? Ou uma origem antiga. Mas não se pode provar que qualquer espécie tenha evoluído da outra. Logo, o macaco não conseguiu gerar o homem. A espécie humana não teria como ter vindo da espécie animal. Há um abismo intransponível aqui, ó, entre os irracionais e o homem, que é racional, entre a forma mais elevada de animal e a forma inferior da vida humana. Nenhum animal, usa ferramentas, acende fogo, emprega linguagem articulada ou tem capacidade de conhecer coisas espirituais. Então, o animal não tem a inteligência. O animal não tem aquilo que o ser humano tem. Ora, como que então houve essa
transferência de características ou esse acréscimo de características de uma espécie animal para a espécie humana. Primeiro, uma espécie não consegue cruzar e produzir uma outra espécie. Então, está bloqueada essa ideia. Macaco não conseguiria produzir homem. Agora, como que você saiu de uma espécie, né, que não tem racionalidade e chegou em uma espécie que tem racionalidade? Essas respostas não existem. Mas todas essas coisas encontram-se na forma inferior da vida humana. O macaco mais inteligente não passa de um ser irracional. Mas o espécime mais degradado do homem continua sendo um ser humano. Aqui, essa é a figura, também já devem ter visto em livros de história, o elo perdido, né? Os evolucionistas inventaram um tipo de criatura pela qual o macaco passou para o estágio humano. Seria aquela que estaria, eu falei no intervalo, né? Esse é o tal elo perdido, que se chama, é o Pithecanthropus erectus. Eu falei equivocadamente anteriormente, é Pithecanthropus erectus, também para lembrar esse nome. E onde está a evidência? Alguns anos atrás, na Indonésia, na ilha de Java, eles acharam 2 dentes e um fêmur e uma parte de um crânio. E aí o que eles fizeram? Pegaram isso que foi achado, vários arqueólogos, criaram hipóteses e produziram uma figura semelhante a um homem e semelhante a um macaco com gesso. E daí disseram que era aquela aparência daquele ser que eles tinham encontrado, esses restos, né, esses ossos. Então aqui, ó, com um pouco de gesso, reconstruir o que dizem ser o elo perdido que une o homem com a criação inferior. Outros elos também foi se fabricando da mesma maneira, sem prova alguma, como eu já mencionei atrás. Sempre tentando enfatizar essa ideia, você tem que bloquear a questão da criação, porque eu bloqueio a ideia da criação, eu estou automaticamente freando a fé. O Dr. Eder Ridge, examinador do Museu Britânico, esse aqui viveu já também lá no século XVIII, XIX, é século XIX, na verdade, século XVIII, desculpe. Não, século XIX. Século XIX, morreu no começo do século XX. Ele trabalhou a vida inteira no Museu Britânico. Ele dizia o seguinte: em todo esse grande museu não há uma partícula de evidência da transmutação das espécies. Olha que coisa interessante. Esse museu está cheio de provas da falsidade dessas ideias. Então ele está dizendo, olha, não há provas de que a espécie macaco virou a espécie humana. Esse aqui, ele era cristão, né? Não era um teólogo. Já esse aqui, o Nathan Gemur, ele foi um presbiteriano, foi um ministro e também era um escritor, ele era advogado e ele escreveu sobre a evolução. O livro dele não tem tradução para o português. Então eu fiz uma pesquisa para pegar as principais ideias e aí no nosso livro do Meyer Pirma tem alguma coisa sobre as ideias do Moore. Ele escreveu o que nós podemos chamar um exame de advogado, ele era advogado também, da teoria da evolução. Seu livro baseia-se numa avaliação dos fatos expostos em algumas das obras científicas mais recentes escritas em favor dessa teoria, da teoria da evolução. Sendo ele advogado e profissional das leis da evidência, o seu testemunho se tornou de valor prático. O propósito dele é comparar os fatos principais e submeter ao juízo do leitor ponderado o seguinte. Então, se você é um leitor ponderado, você é uma pessoa que tenta buscar uma razão naquilo que você está pesquisando, ele te propõe essa análise. Primeiro, se os fatos provam ou não a hipótese. Uma explicação suposta. Então a hipótese é a seguinte: o homem teria saído da espécie animal e se transformado em homem. Essa é a hipótese. Não foi comprovada. De que o homem é produto da evolução em vez de ser criado. E segundo, se existe ou não uma lei ou conjunto de leis físicas, que possam explicar as evidências de um modo natural. Ou seja, não achar ossos de um suposto elo perdido, criar em laboratório com gesso e falar, isso aqui era esse elo perdido, esse Homo sapiens. Não, mas evidências físicas reais dessa fase, dessas etapas. Isso não existe, isso a ciência nunca encontrou. Depois de um exame detalhado dos fatos, esse advogado chegou às seguintes conclusões. A teoria da evolução não explica, nem ajuda a explicar a origem do homem, nem apresenta provas de que o homem tivesse evoluído de uma forma inferior, mesmo fisicamente. Essa teoria
nem sequer sugere um método pelo qual o homem tem adquirido essas habilidades mais elevadas que o distingue das outras formas de vida. Ou seja, a inteligência, por exemplo, o uso da razão. O homem se preocupa em buscar um Deus, qualquer que seja a sua origem, a sua região do planeta. Os animais não têm essas características. O animal não tem essa característica de se relacionar com um ser superior, com um Deus, em adorar um Deus. O homem tem. Então ele está dizendo o seguinte, a teoria da evolução ela fica sem essas respostas. Em que momento que aquela espécie animal, ou qual foi o faseamento, é isso que ele coloca, para que em qual momento então que a espécie animal passou a ter essas características humanas. Muito bem, o Philip Maurer, esse aqui era um teólogo, né, também viveu lá no século XX, finalzinho do século XIX, século XX, cristão, fez um resumo das evidências apresentadas pelos proponentes da teoria da evolução. Imaginem um litigante. Litigante é quem está no juízo, é um autor de uma ação. E cabe a ele o ônus da prova. Então eu estou afirmando tal coisa que eu preciso provar. Ele insiste em que a sua declaração está certa e exige uma sentença favorável, mas não apresenta qualquer prova que sustentam as suas alegações. Na verdade, toda a evidência que ele apresenta lá em juízo, na audiência, vai contra ele. Ele exige, então, que a decisão seja favorável a ele por causa das seguintes suposições. Ele supõe hipóteses também. Primeiro, de que houve um grande número de provas que sumiram. Imagina isso na justiça hoje, não ia funcionar. Aqui, ó, foram destruídas. E se essas provas fossem encontradas, provariam a sua teoria. Ora, se você não tem prova, não tem teoria. Se não tem teoria, você não vence em juízo. Isso é o que diz a lei hoje. Então, o Philip Maurer escreveu uma pesquisa muito profunda sobre isso. Dizendo, o que os evolucionistas fazem? Eles querem se basear em provas que não existem. Como elas não existem, então eles fazem a seguinte abordagem. Imagina que se elas existissem, provaria o que eu digo. Ou seja, fica vazio, ele quer provar um vazio usando um outro vazio. Os evolucionistas procuram unir o homem ao irracional. Mas Jesus veio ao mundo para unir o homem a Deus. Eu acabei de falar isso. Ele tomou sobre si a natureza humana para poder glorificá-la no seu destino celestial. Então, aqui está o segredo da diferença entre homens e animais. Os homens podem crer, os homens podem exercer racionalidade para crer, para aceitarem a quem? Aceitar, crer que Jesus é o Filho de Deus, né? E receber poder para ser o seu filho. João 1,12. Aqueles que participam da sua vida divina chegam a ser membros de uma nova e mais elevada raça ou espécie. Sim, filhos de Deus. Porém, essa nova raça, essa nova espécie, ou dentro da espécie humana, nova raça, aqueles que são os filhos de Deus, aí sim houve uma evolução do homem antigo para o homem novo, né? Do morto para o vivo. Está aqui, ó, o homem novo, Efésios 2,15. Não porque a natureza humana evoluísse até divina de forma alguma, mas porque a natureza divina penetrou na natureza humana, e aqueles que são participantes da natureza divina, segunda epístola de Pedro, ou segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4. João, o apóstolo, diz, amados, agora somos filhos de Deus. Primeira epístola de João 3,2. Então percebam que seria uma hipótese de uma evolução do próprio homem, né? Nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, e agora recebemos a porção divina. Então surgiu uma nova raça dentro da espécie humana. Eu trago aqui para vocês essa teoria muito importante, depois de uma pesquisada em inglês, Hydroplate, teoria das hidroplacas. Uma visão geral, tá aqui o site, você pode, depois, pelo PDF, você pega, não precisa nem copiar, no PDF você vai clicar, e ela vem desmistificar, ela vem colocar por terra diversos conceitos da ciência tradicional, porque ela vem nos dizer que a Terra não tem mais de 10 mil anos, e tudo que a teoria das hidroplacas nos traz coincide com o texto bíblico. E o forte dessa teoria é o dilúvio. Então, novas evidências mostram que, ou seja, dos cientistas que concordam com essa teoria, tá bom? Novas evidências mostram que a Terra passou por uma inundação mundial devastadora. Olha o dilúvio aqui, cujas águas irromperam violentamente sob a crosta terrestre. Nós conhecemos isso. O dilúvio, nós cremos porque está escrito na Bíblia.
Vocês se lembram logo no estudo da geografia no 2º grau, ou quem se especializou na geografia, que havia o conceito, que existe o conceito que a Terra era, a parte de terra da Terra era toda colada, era uma massa única chamada de Pangeia, e que as placas foram se soltando e formou-se os continentes. Tanto assim é que partes da África, por exemplo, norte, sul, leste, da parte oeste da África, parece muito com muitas partes leste do Brasil. E assim a parte leste, oeste ali da América do Sul, das Américas como um todo, cordilheiras, a composição geológica se parece muito com a parte leste lá do Japão, daqueles países da Ásia. Então, como houve esse desprendimento, né, os continentes foram sendo formados. Agora, surgiu da onde a Pangeia? Aí que entra a teoria das hidroplacas. Por quê? Quando você abre Gênesis 7:11, não fala que só caiu chuva do céu, mas que se romperam, veja aqui, ó, todas as fontes do grande abismo. Então, é isso que uma teoria científica vem corroborar com a ideia do dilúvio. As águas se abriram de dentro da Terra e os continentes foram se formando, foi se separando. As explicações padrão, diz a teoria, dos livros didáticos para muitas das principais características da Terra são cientificamente falhas. Interessante. Existe um cientista brasileiro que se especializou nessa teoria, o Adalto Lourenço, tem livros sobre isso, e ele explica muito bem detalhadamente a questão da teoria das hidroplacas. Agora podemos explicar, usando fenômenos bem compreendidos, como esse evento cataclísmico formou rapidamente tantas feições nessa conformação geológica da Terra. Esse evento que ele coloca, que para nós é o dilúvio. Esses e outros mistérios, tem muitas outras nuances dentro dessa teoria, são 11, aqui no site, quando você clica no site, são 11 páginas, está em inglês, tá? Você vai lá no Google, o Google faz a tradução para você. Então ele explica 11 teorias dentro da teoria das hidroplacas, que estão também detalhadas em livros, comprovando isso que eu falei, que a Terra não é tão 300 milhões de anos, 50 milhões disso, que não sei o que a Terra tem 10 mil anos, comprovando as situações de fósseis em cavernas, por exemplo, que é perfeitamente possível, os movimentos das águas, os movimentos das terras dentro do globo terrestre. Então, obviamente que é uma teoria que comprova que o homem foi criado e não uma evolução de uma espécie animal. Bom, então, como conclusão, eu não poderia deixar de desafiá-los a manter a fé. Tá aqui, agora aqui o marcador não pega por fora, não sei porque, ele é amarelo, mas no preto ele não pega. Eu vou grifar aqui o versículo, Hebreus 11:6, ora, sem fé. Então não adianta achar que você vai se basear pela ciência. A gente tem visto ultimamente cientistas aí que se dizem cristãos flexibilizando doutrinas, aceitando qualquer coisa, aceitando heresias, entrando pelo caminho do liberalismo, aceitando, engolindo qualquer coisa. Isso é perigoso, porque nós não baseamos nossa fé na ciência, mas nós a baseamos justamente na palavra de Deus. Nós cremos na palavra de Deus pela fé. Ninguém está aqui para provar ciência para vocês. Nós estamos aqui para colocar ferramentas ligadas à doutrina, ligadas à teologia, e não para provar ciência. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador, ou seja, aquele que dá o prêmio daqueles que o buscam. Então, se você não crer, se você não creu em Jesus como teu suficiente, o único Senhor Salvador, se você não crê que Deus existe de fato e verdade, então não adianta usar a Bíblia como referência, porque a Bíblia é para os crentes, a Bíblia é para aquele que crê. A Bíblia não é para cientistas. Nós usamos a ciência como uma ferramenta para nos complementar, e não para nos confortar ou consolar a nossa fé. Nós nos confortamos justamente pela nossa. Então aqui nós encerramos, tá? Esse slide está sendo o telefone, mas você tem aí em vários outros PDFs os contatos para pedir para
ser incluído no grupo de Telegram, nos grupos que o CACP tem aí, várias comunidades no WhatsApp, e você pode também entrar em contato para pedir o PDF dessa aula, tá bom? E também o livro que nós estamos usando como base para a Escola Bíblica Semanal. Então, na próxima aula, nós veremos a parte 2 desse estudo da antropologia teológica, que é a tripartição do homem, a tricotomia, a triunidade do homem, né? Nós vimos então a criação e a evolução, veremos agora a questão por que somos a imagem e semelhança de Deus e outros conceitos também. E eu espero vocês então na próxima aula. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. A gente se vê na aula 10. Até mais.